Aproximadamente 126 mil crianças e adolescentes trabalham hoje no Rio Grande do Sul, segundo a Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego. Para combater essa injusta realidade, o Ministério Público do Trabalho promove, juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, a campanha permanente Quem Ama Protege, Diga Não ao Trabalho Infantil. Também mantém o projeto MPT na Escola, para promover debates sobre os direitos da criança e do adolescente. Vamos falar sobre as conquistas já alcançadas por estes programas com o procurador-chefe substituto da instituição, Ivan Camargo dos Santos. Muito bom dia pela sua participação e presença no nosso programa Espaço Público. Bom dia, obrigado. Começamos então por conceituar, definir o que é o trabalho infantil proibido, na verdade, procurador. É importante essa pergunta porque as pessoas têm muita dúvida, né, sobre o que pode e o que não pode, né? A Constituição Federal é clara que não pode o trabalho do menor de 16 anos de idade. Tá? Mas as pessoas sempre questionam, puxa, mas o meu filho não pode ajudar em casa, não pode organizar o quarto, não pode ajudar a lavar a louça, não pode ajudar a lavar o carro, cuidar do jardim. Isso pode. Isso nós chamamos de tarefas e fazem parte do processo educativo da criança, né? Correto. Isso é importante para que a criança cresça tendo responsabilidades, né? Mas isso não é o trabalho que é condenado. O trabalho que é condenado abaixo de 16 anos é aquele que se dá sob a forma de exploração, como se a criança fosse um empregado, substituindo um empregado, ainda que seja para os pais. E muitas vezes cumprindo jornadas de trabalho absurdas, né, procuradora, sem uma remuneração devida e com isso prejudicando o crescimento, a educação, enfim, todo o processo de uma criança, de um adolescente. É verdade. O trabalho infantil ele é uma das piores formas, até eu digo de escravidão, quando ocorre dentro da família. Por quê? Quando a criança é explorada dentro da própria família, normalmente ela não tem salário, né? Ela é afastada da escola, então ela se torna um adulto sem condições de ser independente, por não ter tido uma formação profissional, uma qualificação, que aliás o mercado de trabalho hoje exige muito, por isso que se busca a profissionalização e se busca erradicar o trabalho infantil. Porque normalmente o trabalho infantil ele se dá em funções ou em tarefas ou em atividades menos qualificadas. Né? Então ele acaba sendo alijado da escola, da profissionalização, fazendo tarefas menos qualificadas, e quando ele se torna um adulto que ele poderia entrar efetivamente no mercado de trabalho, ele não tem formação nenhuma. Aí sim, aí ele vai ser um desempregado. E aí vai ter que correr atrás de todo o tempo perdido. E aí vai ter que correr atrás do tempo perdido. Isso os pais têm que enxergar, né? Os pais precisam ver isso para que não sejam eles responsáveis por um futuro incerto dos seus filhos. Perfeitamente. Você tocou num assunto interessante. Vamos falar do perfil do trabalho infantil hoje no Brasil. Qual é e qual seria, onde eles estão mais centralizados e mais localizados, procurador? No Brasil, a gama de trabalho infantil, de locais, atividades que dão trabalho infantil são as mais variadas, né? Desde mineração, extração de pedra, no Nordeste, o Babaçu, Sisal. Que é um dos maiores estados no Brasil hoje que tem índices, né, e números de trabalho infantil registrados no Brasil, que é o Nordeste, que é a região Nordeste do estado, do país, né? O Nordeste tradicionalmente, porque lá é um problema não só de cultura, mas também um problema social e econômico muito grande, né? Mas transportando um pouquinho para o nosso estado, claro, aqui, que talvez trazendo para a nossa realidade aqui, que está mais perto, nós já conseguimos muitas vitórias aqui no Rio Grande do Sul, através desses programas que você falou, através do PET também, que é um programa federal com parceria dos municípios para erradicar o trabalho infantil, mas infelizmente nós ainda temos. Ontem, por exemplo, eu estava em Camaquã, numa audiência pública, justamente dialogando com trabalhadores, com agricultores da cultura do tabaco. Estavam lá reunidas as fumageiras, Sinditabaco, a FUBRA e também agricultores discutindo a questão do trabalho infantil nas lavouras de fumo. Então, é uma discussão que a gente já vem há bastante tempo, mas infelizmente ainda nós vemos esse tipo de coisa no nosso estado, né? Já houve uma evolução, antigamente nós tínhamos também na acácia, no corte da madeira, no corte da lenha, na separação da casca, também já houve uma evolução através dos trabalhos que temos feito, né? Mas nas culturas assim mecanizadas não há muito trabalho infantil não, onde há mesmo, onde a cultura é mais manual, onde precisa haver uma dedicação maior da mão de obra em si. E como é que faz para que isso não se torne? Porque as questões são óbvias, o pai lá tem uma plantação, cultiva algum tipo de produto, enfim, né? Sim. Tem algum cultivo, e aí precisa do trabalho do filho, né, da esposa, para
conseguir renda, e é uma questão óbvia. Mas como fazer com que esse tipo de atitude não se torne permissiva e que acabe não explorando e que isso não se torne um trabalho infantil exploratório, que é o que é proibido hoje em lei, procurador? Pois é, isso é uma dificuldade porque tem uma questão cultural também no nosso estado de que se trabalhar desde criança você vai ser alguém na vida. Só que esse discurso ele é antigo, ele é anacrônico, porque isso valia antigamente, quando, década de 60, 70, quando com um pouco de qualificação, mal sabendo ler e escrever, você conseguia se colocar no mercado de trabalho, seja ele no setor primário, seja a indústria, porque a indústria também era incipiente, não era desenvolvida, todas as atividades eram menos qualificadas. Hoje não, né? Hoje você precisa ter uma qualificação. Então, no interior, o que nós vemos, né, os pais e mães com seus filhos, né, nós temos que dizer para eles o seguinte, que eles precisam ter a consciência de que seus filhos precisam estar na escola. Porque a Constituição proíbe o trabalho de menores de 16 anos. Então, por mais que haja uma necessidade da família de constituir a sua renda, a família também precisa fazer o seu sacrifício, né? Porque no momento em que ele tirar o seu filho da escola, ou até deixando ele na escola, mas explorar ele num trabalho em jornada extensa, ele não vai ter rendimento escolar, ele vai acabar abandonando a escola, né? Então, eu sempre digo que no interior, até porque a escola é mais difícil, menos acessível, tem que ter uma obstinação, uma determinação dos pais em manter os seus filhos na escola, mas, claro, permitindo que eles também, né, ou digamos, sendo facultado que as crianças participem, né, da atividade dos pais, mas não como uma forma de produção, trazendo proveito econômico para a família. Ele pode sim entrar lá na lavoura, aprender como é que se colhe o milho, aprender como é que se planta um alface, como é que se colhe, pode colher alguns pés, não tem problema nenhum. Se o pai tem um pequeno negócio, um empreendimentozinho lá no campo, ele pode, depois que fazer as tarefas escolares, brincar um pouco, fazer o tema de casa, enfim, ele pode entrar lá, ajudar o pai a somar a conta, fechar o caixa do dia. Desde que se obedeçam esses princípios que você está falando, né? Ele simplesmente ele não pode ser um empregado e não pode ter uma jornada extensa de forma que prejudique a frequência da escola e a vida, viver a fase de criança, porque ele precisa viver a fase de criança. Quando a gente é criança, a gente aprende a ser adulto. Se você não vive essa fase, você não vai ser um bom adulto. Bom, você falou na agricultura. E nos centros urbanos, procurador, como é que está essa questão? Porque nós temos aí diversas formas de trabalho infantil. Temos aí, inclusive, o aliciamento de menores envolvidos no tráfico sendo utilizados por traficantes. Isso também é uma forma de trabalho infantil. Sim. Como é que faz para combater? Já que no campo é a questão cultural, nos centros urbanos como é que funciona? Nos centros urbanos, você falou inclusive aí de um caso que é uma das piores formas de trabalho infantil, segundo a Convenção da ONU, né, que é a drogadição, é o trabalho no tráfico de drogas. Temos também a exploração sexual, né, que tem se tornado muito comum, inclusive nós estamos fazendo um trabalho nessa área, uma campanha que já vem desde o mês passado, né, inclusive com mídia na televisão. Mas a maior dificuldade hoje nos centros urbanos é o trabalho informal. Com a indústria da reciclagem tendo crescido, avançado e ganhado bastante espaço no Brasil, principalmente, a utilização de crianças, né, a mão de obra de crianças nessa indústria, desde a catação até o trabalho em galpões, né, ou nos lixões, isso tem sido um drama realmente para os grandes centros. Nós estamos fazendo um trabalho, por exemplo, de crianças em semáforos, pedindo esmola, vendendo os produtos, já há algum tempo na cidade de Canoas, onde praticamente se erradicou esse tipo de trabalho, através de uma parceria com o município, a Unilassalle, onde se identificou as crianças, as suas famílias, se criou um centro de referência para criança de rua e também se colocaram placas de sinalização para que as pessoas não dessem esmolas, conscientizar a população de que se der esmola vai manter a criança na rua. E estamos começando a fazer esse trabalho em Porto Alegre também, inclusive o ano passado já houve, inclusive foi manchete de jornal, uma redução em 40% do número de crianças nas ruas e semáforos. Não podemos ser passivos diante dessa situação. E onde a sociedade pode denunciar e como ela deve proceder? A sociedade pode denunciar para o próprio Ministério Público do Trabalho, né, o telefone 3284-3000. 3284-3000. Okay. Pode denunciar também, se está no interior, alguma cidade onde nós não temos procuradoria, pode ser para o promotor da cidade, pode ser para o Ministério do Trabalho, Conselho Tutelar também, né? Qualquer autoridade pública, né, no município, até na delegacia de polícia, se não tiver uma autoridade dessas, se você fizer a denúncia, todas as autoridades estão orientadas a encaminhar a denúncia para as autoridades que são competentes na área. Ainda é alto o número no Rio Grande do Sul, na sua avaliação, de 126 mil aproximadamente crianças e adolescentes
Eu considero alto porque realmente é uma situação que não podemos mais admitir, né? O estado do Rio Grande do Sul é um estado evoluído, né? Nós estamos tentando quebrar essa barreira cultural que você falou que tem no campo, mas ainda tem na cidade também, porque ainda tem muita gente na cidade que veio do campo. Exato. Né? Então, eles, mesmo inserindo o filho dentro de uma atividade urbana, ele o insere porque ele acredita que, colocando o filho para trabalhar cedo, ele vai ser alguém na vida. Só que ele foi alguém na vida, essa pessoa que pensa isso, numa outra época, como eu falei. No dia de hoje, não, a pessoa precisa se qualificar. Se ele entrar cedo no mercado de trabalho, vai ser no mercado de trabalho não qualificado, ele não vai se qualificar e ele vai ser um excluído do mercado de trabalho. Na época que ele precisar trabalhar mesmo, ele não vai ter emprego. Temos um minutinho para as considerações finais, procurador. No caso, o MPT na escola, né? É um projeto que está sendo realizado. No que consiste o projeto, como as escolas podem fazer para participar, né? E também temos aí a campanha Queima Protege, Diga Não ao Trabalho, que foi lançada no último dia 25 de maio, né? A união de esforços, melhor assim dizendo, né? Sim. Essas campanhas são muito importantes, até a Queima Protege veio em função do dia 12 de junho, que foi semana passada, né, que foi o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Então, foi feita uma campanha massiva, inclusive com participação. Tem uma campanha que tem um cartão vermelho, que eu não trouxe aqui, eu já até poderia ter trazido, que é aproveitando a Copa, né? Isso, né? Dê cartão vermelho ao trabalho infantil, né? Atrás tem a tabela dos jogos da Copa e tal, que foi divulgado no dia 12. Mas o MPT na escola é um projeto já de longo prazo, né, em que o Ministério Público do Trabalho entra na escola por meio da qualificação e capacitação de professores, de técnicos, de professores, que por sua vez distribuem cartilhas e dão aulas para as crianças, e as crianças participam, podem questionar, podem perguntar, e nós temos participado junto ao Ministério Público dessas aulas, tem sido maravilhoso. Semana passada, por exemplo, foi um evento do MPT na escola em Santo Ângelo, né, onde as crianças questionaram e fizeram perguntas assim, de adulto mesmo, acerca dos seus direitos, né, e mostrando consciência. Esse é o que o projeto visa. Fazer com que as crianças sejam protagonistas dessa mudança acerca do trabalho infantil. São os maiores interessados. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa Espaço Público e um bom dia para você. Você também. Reportagem Jason Silva no Salão Júlio de Castilhos. A perda do deputado Bernardo de Souza e a repercussão